vamos lá. Dando início a mais um programa, podcast Trio Sem Filtro. Estamos trazendo hoje aqui o André de Souza, proprietário da Auge, a esposa dele, a esposa dele, Liliane. Sejam bem-vindos, é um prazer para nós estar recebendo vocês aqui hoje, certo? Obrigada. Dedeco, para os mais conhecidos, né, André, fala para nós um pouquinho da onde que tu é, qual bairro que tu veio, fala um pouquinho da tua história para nós aí. Eu sou ali da Cidade Mineira, né? Somos conhecidos muito ali, a nossa família é dos Beija-Flor, né? Pipoca e salgadinho, muito conhecido. 50 anos aí de... Onde começou? Qual é o motivo da risada aí, pô? Continua. Não é ao vivo, é gravado, tá? É ao vivo. Ô, Lili, tu é de onde? Fala pra nós. Eu, na verdade, eu nasci em Criciúma, né? Uhum. E morei uma boa parte da minha infância em Criciúma e depois eu fui pra Içara. Aí eu fiquei morando em Içara um bom tempo, morei em Florianópolis também, quando eu era casada, né? Meu primeiro relacionamento. E depois fazem uns 10 anos que eu estou em Criciúma. Show. Legal. Eu morava na Içara. E nesses 10 anos foi onde vocês se conheceram aí, quando tu veio pra Criciúma? Sim. Não, na verdade eu morava na Içara, né? Eu me separei, Uhum. Meu primeiro relacionamento, então foi onde a gente se conheceu através de uma irmã dele, né? Que nos apresentou, a gente se conheceu. A partir dali, daí eu vim embora pra Criciúma. Show. Ô André, a gente conhece um pouco desse teu feeling para empreendedorismo, né? Se tu pudesse hoje resumir a tua trajetória até aqui, numa frase, o que seria? Eu diria que nada vem de mão beijada e todo sucesso exige muito esforço e para ter recompensa existe um processo e esse processo é onde gera o teu resultado. Acho que hoje as pessoas elas têm o hábito de olhar, né, para quem chegou num determinado lugar e achar que é fácil, né? Achar que tu já começou ali, né? Que não teve um antes, né? Já teve momentos de a gente tentar desistir, mas eu sempre digo que o sucesso ele vem da persistência. E é naquele momento que tu olha assim, eu não vou mais conseguir, eu vou desistir. É onde tá bem perto de conseguir alcançar o sucesso. Então, às vezes é um detalhe e tem pessoas que acabam desistindo antes e não conseguem alcançar o resultado. André, fala para nós um pouquinho de como que foi esse início da Auge, como que a Auge surgiu. Bom, a Auge ela surgiu de uma crise. Na época, eu e minha esposa, nós tocávamos uma lanchonete e os concorrentes nossos de lanchonete vinham pedir mercadoria emprestada. E eu nunca gostei de emprestar. Ao invés de eu emprestar, eu vendia. Por exemplo, um milho naquela época custava R$7, eu vendia por R$8,50 para ganhar R$1, R$1,50 na unidade. Tu comprava para ti? Comprava para mim, e só que eu sempre mantive esse padrão de ter sempre estoque. Sempre gostei de ter estoque para 15, 20 dias de estoque. Então eu nunca trabalhava com estoque defasado, sempre tinha bastante, e eles sabiam que eu trabalhava com estoque. Na época eu era o mais fortinho assim dos lanches da região, né? E aconteceu que aí aconteceu essa crise, eles vinham muito pedir para mim e eu não emprestava, eu vendia. E só que isso ficou um boca a boca, cara, que teve um dia que um cliente meu, né, o Valdecir, hoje ele não tá mais morando no Brasil, mora fora. Ele veio pedir essa mercadoria emprestada para mim. E ele me questionou: André, se eu fosse para comprar de ti todos os dias o teu mix de produto, você me venderia? Eu disse: não, cara, eu estou aqui com as portas abertas, cara, para servir. E ali surgiu a ideia de que revender esse meu mix de produto de lanchonete. Porque é muita correria, pessoal, hoje de lanchonete, hoje, né, ter um estoquezinho e não faltar. É normal faltar, né? Principalmente numa época de crise.
E aí surgiu aquela luzinha amarela assim, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a vender isso aí. Aí peguei um vendedor que me vendia na época embalagem da Superpac, um Marcão, e fiz a proposta para ele. Marcão, eu tenho uma ideia meio maluca aí, não sei se tu vai querer encarar. Eu queria vender esse meu mix de produto aqui, ó. Eu já fiz uma tabelinha de preço aqui para ti e eu queria que tu saísse vender para mim. Só que eu não vou te dar ajuda de custo, não vou te ajudar com nada, cara. Eu só vou te dar 3% da comissão do que tu vender. Tu tira o pedido e eu entrego. E ali eu comecei, cara, dentro de uma lanchonete, a vender o mix de produto. No primeiro dia que ele saiu, já abriu 3 clientes, né? E esses 3 clientes, inclusive, estão até hoje com a gente ali comprando, né? E cara, foi isso aí, cara. E dali, cara, a Auge começou a crescer. Tivemos que alugar uma sala mais próxima para poder ter o estoque, para poder... Era aquela da Mineira daí? Isso era lá na Mineira. E ali comecei na Mineira pequenininho, o negócio foi desenrolando, foi crescendo, até que chegou o momento que eu comentei com a minha esposa, nós vamos ter que ir para um lugar maior, nós não temos mais como ficar aqui. Tá, mas aí nesse tempo já não tinha mais a lanchonete? Na época ela tocava a lanchonete. E tu tava eu tava no atacado. Ah. E era bem próximo, né? Na época eu ficava aberto até 11 horas da noite. Então o pessoal, um comentava com o outro, né? E ali foi, cara, foi crescendo. Chegou momentos a gente... será que isso aqui realmente é pra mim? Porque é difícil o começo. Tu ter que tocar 2 segmentos, igual ele tocava. Se esgotamos bastante, trabalhamos bastante. Então a Auge, ela surgiu de uma necessidade. Foi de uma crise. Até por que tu acha que o pessoal não comprava, não fazia estoque igual tu fazia? Na verdade é questão de organização, né? Então... Só que eu acho que eles não compravam porque... É aquela questão, eles preferiam comprar no mercado, só que na época o mercado era muito caro, né? E meu preço comparado ao mercado pros produtos de food era muita diferença de preço. Então, onde é que a gente começamos a crescer? Porque na época que nós começamos o atacado, nós não tinha Forte, nós não tinha Combo, nós não tinha líder fora daqui, nós não tinha... Na época só existia o Max atacado. No Pinheirinho, que fechou, né? Que fechou. Era o único assim que tinha. Então assim, cara, houve a oportunidade pra gente entrar no mercado, só que hoje se eu fosse tentar entrar, eu acho que nem arrancaria. Seria muito mais difícil. O André, o Auge, ele tem um cliente específico, né? Quem é o teu cliente hoje? O público? Quem é Hoje o nosso público é lanchonete, é food service. Então somos focados 100% nesse nicho. Temos todo o mix de produto, embalagem, matéria-prima, bebidas em geral. Então todo o mix de produto de lanchonete nós temos lá para servir. Me corrija se eu estiver errado, mas em Criciúma região acho que não tem alguém que trabalhe especificamente com esse público, né? Teríamos um só, que seria o atacado Pão Quente, né? Pão Quente. É em Criciúma? É, Criciúma. Ele é bairro São Luís. É o único assim que eu conheço que tenha o mix de produto de lanchonete. Só que parte de bebidas assim daí é mais fraco, né? E aí nós hoje a nossa venda é 50% food e 50% bebida. Se for pegar em escala de números maiores, né? Uhum. Então a nossa venda é muita bebida, né, cara? Cerveja, refrigerante. Da família Beija-Flor. Beija-Flor. Tua família é da empresa de Beija-Flor, né? Sim. Já viemos de um grupo de empreendedores. Tu trabalhou na Beija-Flor? Trabalhei. Sei fazer tudo lá. Sei fazer desde os chips até a arrozinha da pipoca. Tu fazia o salgadinho de cebola? Cebolita?
Rapaz, foram quantas madrugadas, hein? Aquele cebolito Meu fez parte da Deus. minha infância, cara. Tu fazia cebolito Ah, da tá, onde? todas Chipão, aqui, eu acho. chipão. Chipão, 50 centavos, Rapaz, assim, ó. rapaz, eu lembro que eu pegava aquele chipão, E levava pra escola. eu levava pro colégio, cara. Ele chegava a botar o meu apelido de chipão. Só levava isso. Tá, mas- Eu só levava o chipão. Com que idade que tu começou a trabalhar na Beija-Flor? Na Beija-Flor eu comecei com 14 anos. E tinha algum arrego por fato de ser da família? Não. Era ao contrário. Eu era o escravo, né? Nunca tive a regalia. Nenhuma? Fui bastante humilhado também, assim, inclusive pelos meus tios. Né? Eles tratavam eu pior que um funcionário, pra ser sincero. Quem é o fundador hoje da Beija-Flor? Quem foi O o fundador? fundador foi o meu avô, o Zé Tainha. Teu avô é vivo? Ele hoje é vivo. A minha avó hoje ela não tá mais aqui, né? Ah, e aí os filhos começaram a tocar, os teus Aí tios. hoje é meus tios que tocam. Hoje tem o Alfredo, o Joel, o Aí tu começou. Ricardo. Aí tu começou a trabalhar com 14 anos. 14 anos de idade. Fazendo pipoca e o cebolito. Na época ali é o seguinte, cara, eu trabalhava, se eu não trabalhava, eu não comia. Olha só. Eu vim numa família muito destruída, né? Eu vim na época, o meu pai era muito drogado, usuário de crack. E a minha mãe na época não trabalhava, então passei uma época assim de muita fome, muita necessidade assim. Tinha dia que a gente tinha que estar, né, comendo farinha com açúcar, por exemplo, para poder matar a fome. Já passei muita fome, muita dificuldade. Hoje quem olha a gente assim acha, não, sempre teve uma vida boa, porque era dos Beija-Flor, mas não, cara, é tudo maquiado isso, né? Eu ia perguntar agora. Ah, tá, verdade, esqueci, que eu vou emendando. Ô, André, eu ia até perguntar agora, porque tipo, passar necessidade, mas a tua família era de empresário, pô? Sim, era de empresário, mas a questão que meus tios nunca me ajudaram com nada. Minha avó, meu avô nunca me ajudaram com nada. Meu pai, por exemplo, nunca me deu nada. Perguntava o que teu pai te deu. Nunca ganhei nada. Já ganhei um carro, ganhei uma moto, nunca nada. Nunca ganhei nada de ninguém. Tudo que hoje eu conquistei foi com um suor meu, da minha esposa. E foram anos de batalha que, se a gente tem o que tem hoje, é mérito nosso. Meu e dela. Ô, Lili, e como que foi os desafios, assim, que tu como esposa, como empreendedora também, né, que tu teve, assim, tem algum que te marcou? Olha, pra mim, na verdade, eu acho que a mulher em si, ela é mais fraca psicologicamente para esse tipo de batalha, eu digo assim, né? Porque realmente a gente passou uma batalha. Eu acho que a parte mais difícil que a gente teve, assim, que eu pensei várias vezes em desistir, foi a parte de quando a gente se mudou. Que a gente saiu da Auge, que era pequenininha, e a gente veio pro algo maior, né? Se mudou. Eu acho que ali a gente sentiu bastante, porque os clientes que compravam com a gente lá não foram, tipo, persistentes e continuaram do nosso lado quando a gente mais precisava. Por quê? Porque eles eram acostumados a ter um tipo de atendimento, porque como era muito pequeno, a gente costumava chegar pela manhã e tomar café com eles, e funcionário, e ter muito contato direto, um relacionamento com o nosso cliente. E ali sendo grande, eles não se sentiam em casa. Eu acho que foi mais ou menos isso. Então meio que eles se despistaram tudo, né? Um foi para um lado, outro foi para o outro e tal, enfim. E bem nessa época também saiu outros atacados, e eu acho que ali foi a época que eu senti bastante, por ser um negócio maior e ter mais funcionários e tudo é mais, né? Quando a gente pensa em crescimento, a gente tem que entender que tu vai crescer profissionalmente, mas tu vai ter que crescer, amadurecer, porque nada é fácil, assim. Foi bem difícil, bem desafiador para mim mesmo, que tinha dias que eu dizia para o André assim, vamos fechar, vamos vender, vamos procurar alguma coisa, mas hoje eu entendo que quando é fácil e quando está fácil, não é o caminho. Não tá certo. Porque quando tá certo é difícil, né? Porque não adianta, não adianta a gente querer fugir do nosso processo, né? Todo propósito na nossa vida tem o seu processo.
Então é doloroso, mas a gente não pode desistir. Mas para mim foi uma das épocas mais desafiadoras, foi essa. Ô Lili, tu se achou agora um pouco ali, até a gente veio falando no carro, né? Tu tá ali com um grupo de mulheres, né? Sim. E vocês estão ali buscando, Sim, a gente tem um grupo de mulheres, né? Que na verdade esse nosso grupo hoje, a gente tá, acho que em média ali, eu acho que é 20 e poucas meninas, né? Que é um grupo que não se trata de religião, né? Tem várias religiões e também a gente nem procura saber quais são. É o grupo que eu acho que a gente está ali para desfrutar daquilo que mais de maravilhoso Deus deixou, né? Que é a palavra, aprender, trocar experiência uma com a outra. E para mim tem sido assim, ó, maravilhoso, sabe? Poder crescer espiritualmente, poder trocar experiências, né? Crescer também por dentro, assim, aprender mais da palavra, que eu acho que eu estava um pouco distante, meio que perdida, enfim. Chega uma hora da vida da gente que a gente precisa de se posicionar, né? Precisa de um posicionamento. Então eu acho que realmente agora eu me encontrei ali. Esse grupo te acolheu? Sim, e muito. Nossa, eu me sinto assim em casa, assim. Então, é a cada 15 dias, mas quando chega no dia a dia eu já fico louca. Mas eu tenho batalha espiritual. Cada vez que eu tenho que ir nesse grupo me dá alguma coisa. Ou é uma dor de cabeça, é sério, eu tava falando com o André. É incrível. Chega na minha segunda-feira que eu tenho o meu grupo, é o nosso encontro, me dá dor de cabeça, me dá enjoo, eu fico ruim, eu fico indisposta, sabe? Então eu tenho muita batalha espiritual. Assim quanto a isso, né? Mas eu sou teimosa, eu vou, né? Eu vou igual. Eu vou igual. Não adianta. Legal. Ô André, qual foi hoje o maior perrengue assim que tu já passou? Qual foi a maior dificuldade? A maior dificuldade e como que tu superou ela? A maior dificuldade que eu passei assim na minha empresa foi o que a minha esposa acabou de comentar. Foi na mudança de ambiente, de lugar. Passemos dificuldade assim de muitas vezes a gente precisar da mercadoria e eu ter que mandar embora porque não tinha dinheiro para pagar o fornecedor. Coisas assim que difícil, eu precisando da mercadoria para revender e eu não ter crédito e eu não ter a mercadoria para vender. Cara, essa aí foi a pior. Na época foi a Spawn, né? A Coca-Cola. Eles vieram para descarregar e chegou ali eu esperando entrar dinheiro para poder pagar eles, para poder ter a mercadoria. E aí eu assim, cara, manda de volta. Não tinha o que fazer, né? Só que eu não podia transparecer isso para o funcionário. Eu só dizia, não, manda de volta, eu compro outro dia e tal. E as prateleiras eram só poeira, cara. Só vento. Só frenteando, cara. E, meu Deus, eu não tinha... E aí, quando chegava aqueles paletezinhos de mercadoria que eu via, eu ficava todo contente, feliz, cara. Era um privilégio aquilo pra mim, né? Eu olhava e falava, nossa, chegou um pallet, cara, uma coisa boa. Consegui botar mercadoria para dentro. E vendia bem? Vendia pouco. Não tinha venda. Só que assim, ó, existiu uma virada de chave na Auge. A virada de chave foi há 1 ano atrás. Eu ia perguntar agora, como é que tu superou isso dessa fase? A virada de chave foi quando a gente fez aquela promoção da cerveja Brahma 99 centavos. Essa ali foi a virada de chave. O que ocorreu? Na época a gente fez a promoção de 99 centavos somente para aqueles clientes que fizessem o cartão Auge. Só que era limitado, era uma caixa com 12 para cada cliente que fizesse o cartão. Chegava ali os clientes ali, porque eu quero levar 10, 12, 15 caixas, senão é uma caixa só e tem que fazer o cartão da loja. O que aconteceu? Foi meio que um fake news, não é que foi um fake news, foi um barulho que nós fizemos, que um começou boca a boca pro outro, e só que ele chegava ali e se decepcionava, mas a decepção deles foi a nossa alegria. Por quê? Porque eles passaram a saber que a Auge existia. Então o que acontece? Se eu sei que tu existe, a hora que der na telha eu vou lá. E aí começou meio que eles acostumou. Eles olharam o precinho bom, tal, cerveja gelada, produto para lanchonete e ali foi. Depois desse dia, cara, nossa, de um ano para trás, de um ano para cá, nosso faturamento subiu 5 vezes mais. E a previsão é para ir 10 vezes mais de faturamento. Nós estamos numa fase assim bem forte, bem de crescente, assim, né? Mas foi
Na época que eu pedi esse pallet de Brahma, eu não tinha nem dinheiro para comprar ele, cara. Eu tive que tirar dinheiro do meu outro fornecedor para poder comprar esse pallet de Brahma. Na época eu botei um pallet só de Brahma para fazer ação. E, meu Deus, foi algo maluco, assim, né? Só que foram algo maluco que hoje trouxe o resultado nosso. Legal. Tivesse que começar hoje do zero, sabe? Tu faria exatamente igual ou tu faria alguma coisa que tu faria diferente? Nossa, tudo diferente. Tudo diferente? Se eu começasse o judô zero, eu já milionário. Com a cabeça que eu tenho hoje. É totalmente diferente a cabeça de 2, 3 anos atrás para a cabeça que eu tenho hoje. Primeiro de tudo, eu mudaria o meu RP, né? Hoje nós somos uma troca de RP. O que é o RP? O RP é o sistema novo, né? O RP hoje, cara, é o que te traz o norteamento da tua empresa. Uhum. O que ela tá te dando de resultado. E se tu não tem um RP bom, não tem como tu gerir a tua empresa. Então muitos hoje estão trabalhando achando que estão ganhando dinheiro, não é. Existe um custo operacional, existe uma margem líquida, existe a margem de lucro e existe depreciação, imposto, existe vários pontos que as pessoas não controlam isso. Aí muitas vezes tu veja aquele camarada, o cara tem uma empresinha tal, vende bem, mas nunca vi para frente. Por quê? Não tem gestão. Tem que ter gestão. Tem que ter controle. Hoje de algo que eu sempre privei pela minha empresa foi, por exemplo, o controle de estoque. A coisa mais importante hoje da tua empresa é o estoque. Porque sem estoque não tem como tu gerar venda, gerar resultado, lucro. Tu começou já com estoque, né? Eu sempre, desde quando comecei, desde quando foi o RP lá, o primeiro que eu comecei, sempre controlando estoque. Se hoje a gente está de pé, é porque sempre tive esse norteamento. Controle de estoque. Sempre rigoroso, sempre investindo em sistema para controlar estoque. Porque a nossa margem, por exemplo, hoje de atacado, supermercado, a margem é muito baixa. Muito baixa mesmo, cara. Então, se tu não tem um controle exato, não tem como tu ficar no mercado, né? E é difícil. Olívio, nesses momentos assim que vocês tiveram bastante dificuldade ali, quanto que isso afetou no relacionamento de vocês? Ou não afetou, ou afetou? Olha, Thiago, na verdade, eu acho que a gente mais que se uniu assim, sabe? Eu acho que a gente se uniu assim com todas as garras, com todas as forças. Obviamente que o nosso assunto era sobre problemas, né? A gente não tinha cabeça para vamos tomar um café junto, vamos curtir uma noite juntos. Não, a gente não tinha. Então, só que naquele momento eu vivi aquilo, que era o que tinha para me viver, né? Hoje, passando por essa por essa dificuldade, a gente pensa assim, como nós estávamos no automático, sabe? Como a gente estava, como a gente fez tudo que tinha que ser feito, só que a gente realmente esqueceu um pouco da gente, assim, sabe? Mas sempre um do lado do outro. Ah, tem que comer o arroz com ovo, vamos comer o arroz com ovo, né? Então, a gente sempre foi muito isso, né? Tem que economizar, vamos economizar. A gente sempre foi muito unido para isso, né? Apesar que um dia a gente sabia... mas eu sempre dizia pro André assim, ó. Por mais que a fase estava difícil, uma vez eu disse pra ele assim, eu confio em ti, eu confiava nele, sabia? E mesmo que eu não tivesse, que eu não via mais luz, sabe? Aí parece assim que agora não vai dar mais certo, a gente tem que fechar. Não, vamos fechar. Aí a dívida só vai aumentando, né? Vamos fechar, vamos fechar. Parecia que a Auge perdeu a identidade dela. Porque lá nós éramos fast food e quando a gente veio pra cá, a gente começou a colocar o varejo. Foi feito outra linha de produtos. Então, daí aonde que se perdeu. O pessoal entrava ali, a Auge não tinha mais aquela característica de fast food. Os clientes que eram fast food diziam assim, não vamos lá no André, porque lá agora vende de tudo, lá tem pessoal que tá fazendo rancho e tal, enfim. Então, acho que perdeu por isso, né?
Então foi uma coisa que aconteceu, eu acho que tinha que acontecer. Eu acho que Deus tinha um propósito bem grande na nossa vida, mas que se Ele tivesse mostrado todo o processo, a gente não iria, porque seria muito difícil, né? Já desistia antes. Obviamente que quando Deus tem algo pra ti grandioso, Ele vai te mostrar só o final da história, né? Se Ele te mostrar o começo, o meio, tu não vai, né? Tu não quer guerra, né? Um exemplo bem clássico, nós poderíamos ver ali a questão da travessia do o povo do Egito, né? Quando foram pro Egito ali. Pode ver, se eles soubessem que eles iam passar pelo aquele processo, eles nem saíram. Pelo deserto, eles não tinham saído do Egito, né? Nem tinham saído. A promessa foi, vou te levar por uma terra que manda leite e mel. Mas se eles soubessem que ia ter que... Deus falou que prometeu, só que Deus não mostrou o processo para eles. Mas tu falasse uma coisa que é verdade, cara. Se a gente souber do processo, muitas vezes a gente... Ninguém nem vai. Eu jamais me mudaria, tá? A gente não iria. Jamais mudaria. Mas foi árduo assim, né? Foi difícil. Por exemplo, assim, ó. Eu lembro quando nós fomos para se mudar ali pro pavilhão, eu entrei dentro daquele pavilhão. Na época eu e ela pedalava de bicicleta. Aí entramos ali dentro, olhamos, aí fomos pedalar, fomos lá pra Veneza, né? Eu assim, mulher, olha aqui pra mim. Olha se nós não somos dois loucos. Tu já viu o tamanho daquela empresa? É gigante. Nós era em 150 metros quadrados. Nós estávamos indo para 800 metros quadrados. É um salto assim... Muito maior que a perna. Muito maior que a perna. E eu assim, como é que nós vamos fazer para botar mercadoria para dentro? Como é que nós vamos equipar toda a loja sem dinheiro? Ela olhou, não sei. Eu assim, pois é, mas eu vou botar Deus na frente. Tá? Fizemos uma promessa, eu e ela junto, que a gente ia ajudar uma pessoa. E que se essa pessoa aparecesse no nosso caminho, seria a pessoa que Deus colocaria para nós ajudar. Em contrapartida, Deus ia abrir as portas pra gente. Olha só o que Deus fez. Deus colocou a Eloá. Hoje nós criamos a Eloá, né? A Eloá é sobrinha da Lili. E hoje nós criamos ela. Pode falar um pouco da história da Eloá, né? Para o pessoal aí. Acho legal, pô. A Eloá, na verdade, ela é filha do meu irmão. E meu irmão se separou, né? Então cada um ficou por um lado. E na época, sabe que quando a pessoa se separa, ela não fica, né? É novo, né? Quer bagunça, que acha que quer aproveitar, enfim, quer curtir a vida e acaba, né? Deixando meio que os seus afazeres de lado, enfim. A menina estava com a avó, então a avó pediu para que eu fosse buscar, que não podia cuidar. Mas eu fui só para visitar, assim, para levar alguma bolacha, alguma comida, enfim. A avó disse assim, leva porque eu não posso criar, né? Então eu trouxe ela e a gente cria até hoje, né? Peguei ela com 4 anos de idade. E hoje ela já tem 10 anos, né? Então aí Deus colocou a Eloá no nosso caminho. E aí chegou no outro, depois que nós pegamos ela assim, aí Deus começou a abrir as portas. Aí teve um dia que eu tava meio passando um perrenguezinho. Sempre passando, né? Empresário é isso aí, cara. Não é moleza não. Não é só sombra e água fresca, não. Aí eu tinha ligado pra minha gerente da caixa, a Mônica, assim, Mônica, eu tô com um chequezinho aqui pra trocar. E só que eu tô sem limite no Sicredi. Tu consegue trocar esse chequezinho pra mim? Aí ela assim, André, não, nós não temos limite de troca de cheque, mas liberou um capital de giro aqui pra ti, sem aval. Sem aval. Tá bom, como assim? Não, liberou 500 mil reais. Eu já olhei isso. Uma luz aí. Oxi. Eu não contente. Eu assim pra ela assim, Mônica, eu tô com um projeto de mudança. Nós estamos saindo aqui da Mineira, estamos indo para uma loja ali maior aqui no Rio Mãe, né? 750 metros quadrados. Mostrei o projeto para ela. Eu assim, só que eu precisava de 1 milha. Tu consegue 1 milhão para mim? Ela assim, André, faz o seguinte, tu me manda a relação dos teus clientes e relação do teu funcionário, que eu vou levar pro pessoal aqui para ver se eu consigo levantar algo para ti. E ela foi.
Passou-se 2 horas, ela já me entrou em contato comigo. Ela disse, André, não consegui 1 milhão, mas eu consegui 800 mil reais para ti. Carência de 1 ano para começar a pagar a primeira parcela, parcelamento longo, e assim, fechou. Quando é que eu assino o contrato? Eu disse, não, pode vir assinar o contrato hoje. Hoje à tarde já tá liberado para ti. E ali, cara, onde não tinha, surgiu. E ali nós começamos a montar a loja. Legal. Porque eu não tinha R$1 para montar a loja. Não sabia nem como é que ia fazer. E o valor deu para montar? Deu. Faltou, na verdade, né? Mas Deu para começar. deu para começar. Vou fazer uma pergunta para ti e outra para a Lília, assim, ó. Acho que vai resumir bastante a nossa conversa. Se tu fosse dar um conselho para quem tá começando hoje ou tá querendo começar, baseado aí na tua experiência, nos perrengues que tu passou, qual conselho? Se tu pudesse sentar com essa pessoa e tomar um café, o que tu diria para ela? Cara, eu diria assim, ó, que a gente precisa de pessoas para crescer. Sozinho tu não consegue. Eu sempre dou um conselho, para somar a gente tem que dividir. Porque muitas vezes o empresário ele quer absorver tudo sozinho. Só que sozinho tu não cresce. Tu precisa de pessoas. Então tu tem que fazer a seleção de pessoas. Hoje quem faz a seleção dos funcionários é minha esposa. Então hoje ela senta, ela conversa, ela vê se a pessoa é apta para fazer aquele trabalho. Porque muitas vezes, cara, as pessoas querem botar qualquer um que vê pela frente. Não funciona. O resultado da tua empresa só vai vir através do funcionário. Vai ser teu o começo. Mas quem vai trazer o resultado maior é a tua equipe. E aí não dá para te ter funcionário ruim. Tem que selecionar. Ah, mas não tem mão de obra. Tem. Quem procura acha. Mas diga a pessoa que está começando agora. Ela não tem... Tu tá querendo se referir a uma pessoa que não tem funcionário. Está começando agora. Começando do zero? É, do zero. Lógico que não vai começar do algo do tamanho do teu, mas assim, um conselho que eu daria para essa pessoa. O conselho que eu daria hoje é... Se tu fosse começar algo do zero, vamos dar um exemplo. Eu quero começar um mercadinho do zero. Só eu, minha esposa e tal. Eu tô dando um exemplo bem básico, assim, dentro do meu segmento. Primeiro de tudo, tenha um RP bom. Porque dali, ele que vai trazer todos os resultados. O conselho que eu dou, tem que ter um sistema para controlar tudo. Tem que ter o controle da tua empresa na mão. Muitas vezes as pessoas, claro, começam do caderninho, anotando, mas eu sempre digo assim, sempre anota aquela bala que tu pega, aquele, né? Ah, peguei uma bala, peguei um chips, peguei um arroz. Cara, anota, tudo aquilo é custo, né? E custo, eu sempre costumo dizer que é igual a unha. Tu sempre tem que estar cortando. Por exemplo, se tu consegue economizar uma lâmpada, uma luz, economiza, né? Então, tem que começar enxuto, né? Mas o primeiro passo, o cara tem um RP. Tem que ter um controle. Dá pra começar na Beija-Flor, não? Não, lá os homens não ajudam, né, cara? Eu sou o pior que funcionário. Ô Lili, pra ti. Às vezes até um conselho pra esposa de alguém que tá querendo começar hoje, né? Que é um papel importante, né? Que conselho tu daria, assim, pra alguém que tá começando? Olha, Thiago, eu com essa experiência que eu tive, assim, eu amadureci bastante e hoje, né, com tudo que eu vejo, com toda a desenvoltura, com todo... Claro que foi com muito esforço, obviamente, mas, assim, a opção não é desistir, né? Nunca. Então, se quem tá começando agora e tá pensando em desistir, porque não tá fácil, tá muito difícil e é muita barreira, é aí mesmo. É ali. É o caminho. É o caminho. Nada é fácil. Se for fácil, não tá certo. Desconfia, né? Então, se tu tem uma empresa hoje que está começando e que está sendo muito fácil, alguma coisa de errado tem. Não é? É difícil mesmo. Todo começo é muito difícil, né? E principalmente quando tu tira uma empresa de um lugar e coloca em outro lugar. É como se tu tivesse arrancado uma árvore que ela já tivesse crescida. Se tu replantar ela vai apanhar para crescer pra caramba. Ela não vai só replantar e ela vai, né, ficar bonita com as folhas verdes. Não, ela vai apanhar pra caramba pra até se enraizar de novo. E foi o que aconteceu com a gente. Então, a minha opção na época era desistir. Eu não queria mais. Eu tava muito esgotada psicologicamente. Muito abalada, sabe?
E hoje eu vejo que tudo que eu passei valeu muito a pena, então a opção não seria desistir, né? Hoje. Então hoje eu acho que se eu tiver um outro negócio, eu já penso totalmente diferente. Então, quem está começando hoje vai preparado. Vai preparado, tem que ter armadura, cara. Tu vai precisar lutar. Só que tem que entender que deserto é pra ficar. Não vai ficar lá. É um período, né? E assim, ó, eu digo que é algo que também nos fortaleceu muito hoje. Vamos dizer, tem alguém que está começando hoje, né? Agora que eu entendi a tua pergunta, tá? Agora eu vou ser mais objetivo. Tenha um conselheiro. Cara, um conselheiro hoje, ele é o cara que, tipo assim, tu tem a tua empresa, tu tá dentro da tua operação. Só que tu tem que ter aquele cara que ele vai dizer assim, tu tá com uma dor. E tu fala pra esse cara ele transforma a tua dor num diagnóstico. Hoje, nós temos um conselheiro na empresa. Então, tudo que eu tenho de dor, ele tem a solução. Ele é o médico da minha empresa. Hoje, talvez, tu que é pequeno não vai ter, por exemplo, como pagar um conselheiro. Acha alguém com experiência. Pede conselho para ele. Porque esse conselheiro é o cara que vai te ajudar a nortear 100% a tua empresa. Ele vai começar a pegar as tuas dores e vai ter a solução. Ó, tô com uma dor aqui. Porque tu tá dentro da operação, tu sabe onde é que é a dor. Só que, às vezes, tu não consegue ver onde é que é a dor. E o cara vai dizer, não, a tua dor tá aqui, ó. Esse cara vai resolver pra ti. Esse cara resolve pra ti. Então, tenha um conselheiro. Hoje, claro, a gente dá conselho de graça, né? Mas é muito importante. Tem aquela pessoa que já tem a bagagem, que já passou pelo processo. Um conselheiro é muito importante. Aquela pessoa que vai te acalmar, né? Peraí, já passei por isso. Já sei como é que é. Então nós vamos fazer isso aqui. Não, e assim, ele vai ter as pessoas certas para te guiar, né? Show. Tô com um problema de contador aqui. Tem um cara aqui pra ti. Esse aqui é o bom. Tô com um problema aqui de imposto que eu não sei. Tem um cara aqui. Então tu tem que ter o cara que tenha o conhecimento. Claro, o cara ele tem que ser 100 vezes mais melhor do que tu. É óbvio. Não adianta tu querer colocar um cara conselheiro e... O cara nunca passou por um perrengue, né? Nunca faliu, nunca quebrou. Nunca abriu uma empresa. Eu digo, como é que ele vai dar conselho pra ti? Já quebrei o quê? Quebrei uma vez só? Uma vez. Uma vez só, né? Quebrei uma vez já. Tu já tá querendo a tua bagagem, né? Já, cara. Mas uma mochila bem pesada, hein? Uma mochila pesada, cara. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Cara, legal, gente. Vamos encerrar aqui. Passa rápido, né? Falei pra vocês que ia passar rápido. É muita história pra contar, né? Mas não contamos nem a metade. Não, mas a gente vai ter que marcar outro. Daí vamos marcar com a Paula. Daí a gente faz um casal aqui bem da hora, bem legal. É isso aí, gente. Quero agradecer. Né? Não deu pra botar ali o logo, Samuel? Não, tem que botar o... Mas eu boto depois da edição. Tá. Beleza. Então, gente, quero agradecer. Espero que tenhamos outras oportunidades. Enfim, a gente atrasou um pouquinho. Passou voando. Espero que vocês tenham gostado. A gente que agradece por conhecer aqui. Muito legal, adoramos. Bem legal.